Sejam todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus acalme os nossos corações, que essa luz que aqui nos chega possa nos tranquilizar, aplacar as nossas dores, a tranquilizar os nossos pensamentos, que a gente possa nos transportar para agora, para esse momento, onde a gente busca algo e que esse algo seja algo muito importante para nosso aprimoramento, para a nossa caminhada, para a nossa jornada, né? Pois, estando bem, podemos lutar pelas coisas materiais que a gente acredita que precisamos. Mas se o nosso mental e espiritual não estiver bem, o nosso corpo, que é o nosso veículo, não irá conquistar aquilo que a gente almeja, não é verdade? Então, que a espiritualidade amiga esteja aqui cuidando de cada um de nós. Que os nossos mentores, que muitas vezes é quem nos traz aqui, nos pega pela mão e diz, vamos embora. Que eles possam agora estar emanando boas energias, boas vibrações, para quem está ouvindo a palavra e para quem vai passar a palavra. Que a espiritualidade, toda a equipe da Irmã Dulce que aqui trabalha junto conosco, já esteja sendo também abençoada, pois eles também precisam de boas vibrações para exercer esse trabalho de caridade que é feito aqui na casa da Irmã Dulce. Então, sendo assim, com esses nossos pedidos e com os nossos agradecimentos, a gente dá por início a palestra de hoje. E a palestra de hoje, né, é seguindo o tema da palestra passada, que a nossa irmã fará. E eu tenho certeza que da nossa palestra passada não, perdão. A palestra passada foi tema livre, né? Mas vai dar continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo. E seguir, antes da palestra temos o exórdio, né? Que é aquilo que abre os caminhos para o andamento da nossa noite de hoje. E abrindo aqui aleatoriamente o nosso livrinho Jesus no Teu Dia a Dia, escrito por Aguinaldo Paviano pelo Espírito José de Moraes, eu me deparo com o pensamento. E podem ter certeza, meus irmãos, que é uma palavra hoje exatamente para mim. Mas também possa ser que seja para algum de vocês que aí estão. O pensamento. O pensamento é força de atração. Não creia, meu amigo, que pensamentos negativos são irrelevantes, simplesmente porque não se transformam em ações. O pensamento negativo não deixa de ser uma ação de atrair para si o que se deseja. Mas eu apenas penso, não faço. Justificam-se muitos. Porém, ao pensar, instala-se o desejo, arquiteta-se a ação nefasta, que não raras vezes deixa de ser concretizada pela ação material por falta de oportunidade. Uma das atividades mais difíceis é conseguir educar o pensamento, já que ninguém pode ver o que pensamos. Criamos situações danosas para nós mesmos. Comece um treinamento de educação do pensamento. Tente, por exemplo, ao surgir uma ideia negativa, substituí-la imediatamente por uma positiva. Ao surgir um desejo ilícito, faça uma prece. Concentrar-se naquilo que é bom. O pensamento é tão importante que os obsessores conseguem descobrir seu ponto fraco, não pelo que fala, mas pelos seus pensamentos mais secretos. Você é, ou nós somos, o que nós pensamos. Para que a gente possa tentar educar o nosso pensamento, né? Que a gente possa entender que do mesmo modo que a gente pensa em coisas boas e tentam executá-las, os pensamentos negativos também podem ser executados. Muitas vezes não por nossa ação, mas sim por indução. Isso também ocorre. Então que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos conceda uma ótima palestra de bom entendimento para nós todos. Que assim seja, graças a Deus. Interessante, né? Que essa palavra já saiu, já. Tá, gente? Foi eu que li. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus e as bênçãos de nossa querida irmã Dulce continue conosco. Hoje
do tema, para vocês verem como é que agem, né, os nossos inimigos. Então, foi uma dificuldade para eu poder ir fazer esse estudo. Comecei a digitar, comecei a estudar, e de repente apagou tudo. Aí eu fui dormir um pouco chateada, né? Eu disse, puxa vida, como é que pode, né? Tudo apagado. Aí a bênção do meu namorado de manhã, né? Perguntou se eu tinha dormido bem. Aí eu disse, dormi bem, só dormi um pouco chateada, né? Porque tudo que eu tinha feito apagou. Aí ele disse, se apagou, é porque não era aquilo que você tinha que falar. Pense assim. E realmente eu refiz tudo novamente, tudo diferente. Então Deus sabe de tudo, né? Nós muitas vezes é que não compreendemos. Então o tema de hoje é mais um momento assim que nós iremos refletir juntos. Na outra palestra, Jesus vinha com uma mensagem que foi, nós tivemos que analisar bem direitinho, que falava que nós teríamos que odiar a nossa família para poder seguir. E hoje o tema é abandonar pai, mãe e filhos. É a continuação do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos ter, de início, a apresentação dos textos bíblicos de Lucas e Mateus, e depois as ponderações de Allan Kardec. Já de início, nós temos nós vamos ver, só essa chamada, abandonar pai, mãe, filho, já nos choca um pouco, não é verdade? Nós estamos pensando, nosso Mestre Jesus pedindo que nós abandonemos nossa família para poder seguir? Como assim? É verdade? Mas, será que era isso que Jesus queria dizer de verdade? Na outra palestra, o termo odiar não era aquele significado. Mas aqui é abandonar sim, mas o contexto é outro. E que nós vamos refletir a partir dessa noite, a partir de agora. E todos juntos vamos unir nossos pensamentos para chegarmos ao realmente sentido que Jesus quis dar. Então, nossa irmã que vai ler aqui, o texto. Abandonar pai, mãe e filhos. Aquele que houver deixado, pelo meu nome, sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o centuplo de tudo isso, e terá por herança a vida eterna. Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou, digo-vos, em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já este mundo, muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30. Disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu, quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 61 ao 62. E agora vem as ponderações de Allan Kardec, que explica, essa passagem de uma forma que a gente compreenda melhor.
discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação da sua doutrina. Não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família ao da pátria? Censura-se, porventura, aquele que deixou seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe conhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico aos liames da amizade para cumprir um dever? É que então há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, executado o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar o seu pai e a sua mãe, nem de afeto paternal. Com mais forte razão, não seriam, se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas por fim mostrar, mediante uma hipótese, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, poucos chocantes haviam de ter para um povo e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias como as raças se abastardam, desde que se não entrecruzem, se não enxertem uma nas outras. É essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral quanto no progresso físico. Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo não as faz ver de mais alto, mostrando serem os do Espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços da afeição, que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustem-se na vida espiritual, pela depuração do espírito, verdade consoladora da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Capítulo 6, item 18. Capítulo 16, item 8. Bem, meus irmãos, o que nós podemos entender, né, nessa continuação do capítulo 23, é que Jesus não estava dizendo que nós devêssemos negar as famílias, as nossas famílias, né, e seguir com ele, pregando por aí, deixando o emprego, deixando o pai, deixando a mãe, deixando os irmãos. Não era isso que ele estava querendo dizer. Seguir Jesus é estar realmente pronto para muitas coisas, para muitos obstáculos, para muitas críticas. Porque a maioria de nós
nasceu em berço católico. E quantas vezes fomos criticados no momento em que resolvemos mudar o nosso entendimento espiritual. É evidente que nós precisamos respeitar, não é verdade? Nós precisamos respeitar a todos, porque todos aqueles que vêm até aqui em busca de algum tipo de ajuda, nós não vamos perguntar qual é a sua religião. Não. Porque todos nós somos irmãos de Cristo. Então, seguir a Jesus é isso. É estar pronto. Estar pronto é pegar a charrua, pegar a cruz e seguir adiante. Embora sejamos criticados, embora as pessoas realmente, né, não entendam como é que você, né, pensava de uma forma, agia de uma forma, entendia as coisas de uma forma e de repente você muda. Para mim foi muito difícil deixar o catolicismo, deixar de seguir a Maria, né, tirar o meu altarzinho. Para mim foi muito difícil. Mas, de qualquer forma, eu entendi que eu não estava deixando ninguém, porque esses espíritos, eles continuam em nossas vidas. Não estão mais nas igrejas, estão aqui dentro de nós, em nossos corações. Então, quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizerem: eu não vou para a casa espírita, eu não vou para o centro espírita, porque eu vou ser chamado de macumbeiro. Vão dizer que eu estou lá para fazer uma macumba, para fazer o trabalho dos outros e tal. Quantas vezes nós não já ouvimos isso? A minha ex-sogra, que Deus a tenha, né, porque ela já partiu para o reino espiritual e nunca entendeu as coisas, né, como elas realmente são, ela disse a mim: você pegou meu filho pela macumba. E o meu marido, ele só entendeu o que era realmente a religião que eu estava professando quando ele veio. Aí ele acreditou que não existe isso. É verdade? A gente não... Nós aqui não fazemos trabalhos. E mesmo aquelas religiões, né, que fazem trabalho, também precisam ser respeitadas. Não há problema algum. Cada um no seu pensamento, nas suas atitudes, nos seus conhecimentos, nos seus credos. Mas, de qualquer forma, quando nós passamos a querer saber um pouco mais, porque já ontem me falaram: as coisas de Deus são um mistério. Então nós não devemos perguntar porque é mistério. Não, Deus não é mistério. Allan Kardec, quando codificou a doutrina dos espíritos há mais de 180 anos, ele veio nos mostrar justamente isso, que a lei de Deus, ela é justamente tirando todo o tapete, todo o fundo de mistério que existia. Então, o que nós sabemos de fato e que é real é que nós estamos aqui para evoluir e para ser felizes. Se ainda não conseguimos isso, é porque nós ainda não estamos prontos. Então, quando Jesus justamente veio nos dizer: temos que abandonar pai, mãe, filhos e segui-lo, é justamente quando nós estamos prontos para encarar que precisamos de Jesus para poder seguir adiante, para podermos evoluir. Não é verdade? Então, se nós não temos coragem de enfrentar, porque
alguém está falando, ou alguém da nossa família, ou alguém do nosso trabalho, ou algum amigo está dizendo isso? Ah, você está indo para a macumba? E nós simplesmente nos escondemos, porque já vieram pessoas escondidas aqui. Já vieram. Já teve, não aqui, em outros centros espíritas, já teve inclusive uma amiga minha, que ela já foi escondida do marido. E o marido foi buscar ela dentro do centro, para levar para casa. Mas isso acontece. Acontece. Mas por isso que essas passagens bíblicas vêm mostrar justamente o que Jesus estava querendo dizer. Qual é a nossa família? Quem são nossos pais, mães, filhos, irmãos? Quem são? É só a nossa família história? Não, a nossa família espiritual, não é verdade? O Novo Testamento, né? Está cheio de exemplos de mulheres até na corte, né? Que se entregaram, né, a Jesus, se afinaram com o que ele ensinava, e elas iam ouvir suas palestras escondidas, deixavam seus maridos, seus filhos, para poder seguir Jesus, porque o marido não concordava, proibia, não deixava. Então, a fala de Jesus nesses versículos também se aplica muito a isso, né? Você ter a vontade de conhecer a palavra, de passar adiante, mas sua família não comunga com você da mesma fé, da mesma interação, da mesma intenção. Não está dizendo que ela vai deixar de amar o filho, o pai, a mãe, para poder seguir aquilo que ela quer. Está dizendo que ela tem que dar um espaço para ela poder seguir adiante. E o mais interessante é que, apesar de tudo, apesar de muitas pessoas darem essas desculpas, não vou porque não quero ser perseguido, não quero que ninguém fale mal e tudo, mas, como diz aquele provérbio popular, se não vamos pelo amor, nós vamos pela dor. E aí, nesse momento, não existe preconceito, nesse momento não existe esconderijo, nesse momento aonde os obstáculos parecem impossíveis de serem ultrapassados, todos vêm à casa espírita em busca justamente da ajuda, do apoio, do acolhimento, da essência desse Jesus, que com certeza encontra-se neste momento. Então, não é porque Jesus seja vaidoso, não quer dizer que Jesus queira seguidores. Jesus não é blogueiro, não é verdade? Ele só, desde que há mais de 2000 anos, quando ele esteve aqui, ele só quer a nossa melhoria. Por quê? Porque ele escolheu vir para nos mostrar o caminho da paz, o caminho da felicidade, o caminho do amor, embora sofresse tanto, porque o ser humano é difícil. As pessoas, muitas vezes, não compreendem, ou preferem não compreender. Então, para que nós possamos realmente seguir Jesus, nós temos que entrar em sintonia. É como nós chegamos aqui, se nós não entrarmos em sintonia com a espiritualidade que está aqui, eles não vão poder fazer os nossos tratamentos. Mas assim que nós chegamos aqui, eles já estão prontos para nos auxiliar. Então, muitas vezes, antes mesmo de chegarmos à cabine, nós já estamos sentindo o lenitivo, nós já estamos sentindo aquelas boas vibrações, né? Aqueles espíritos que estavam ali a tentar nos manipular, nos obsediar, eles já estão ali, ó, seguros pela espiritualidade, com todo esse amor, perdem as forças. Então, por isso que nós precisamos entrar em sintonia. E a sintonia com Jesus é isso. É ter essa capacidade
entender o que ele tinha para nos dizer há mais de 2000 anos. Então, ele disse assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está contido em Mateus 11:30. Eu vou fazer citações bíblicas para que vocês possam saber de onde está saindo esses contextos. Mas Jesus, em momento algum, ele disse que seria fácil. Não. Nós precisamos saber que nós estamos num planeta de provas e expiações. Então nada é fácil. Nada é fácil. Se nós estamos aqui, é porque precisamos, subir degraus. Precisamos ainda cumprir missões, precisamos ainda evoluir, precisamos resgatar débitos. Então, muitas vezes, e olha que nós aqui escolhemos as passagens nossas provas. E aí, quando chega esses momentos, o que acontece? Nós nos acovardamos. Eu cheguei a escutar de um amigo meu: eu não mereço sofrer. Eu não mereço sofrer. E aí eu fiz apenas uma perguntinha: por que você não merece sofrer? Eu nunca fiz nada de mal a ninguém.